Boa noite a você que está nos acompanhando em mais um estudo da obra Religião dos Espíritos. É para nós motivo de muita alegria estarmos novamente estudando lições tão importantes para os nossos dias, para as nossas existências aqui no plano físico e também na pátria espiritual, porque são lições para a vida eterna, lições que são trazidas por essas falanges de espíritos de luz que representam o Consolador prometido pelo Cristo. Nós inicialmente queremos
justificar o atraso também porque a nossa aparelhagem aqui deu um inesperado problema, mas vamos prosseguir com a gravação. Caso não tenha sucedido bem a nossa transmissão, nós vamos postar a gravação. E hoje, então, nós teremos uma lição muito importante que fala sobre a reencarnação, né? E então nós vamos buscar no nosso conteúdo o título que é Renascimento, na lição número 15 do livro Religião dos Espíritos, que guarda referência com a questão 169 do Livro dos Espíritos. Mas antes, nós vamos fazer uma prece, elevando nossos pensamentos, procurando sintonizar com as esferas superiores. Senhor Jesus, estamos aqui novamente com o desejo de melhorar os nossos conhecimentos, o nosso aprendizado. Por isso, recorremos a essas lições tão importantes, pedindo a tua bênção, o teu amparo. Que os bons espíritos possam encontrar um ambiente favorável junto de nós. E nós, assimilando essas lições, possamos nos tornar trabalhadores, servos em tua seara. Que a tua paz permaneça, Senhor, em todos os corações. Assim seja. Graças a Deus. Vamos então à questão do Livro dos Espíritos. Questão 169. Allan Kardec pergunta: é invariável o número das reencarnações para todos os espíritos? E os bons espíritos respondem: não. Aquele que caminha depressa a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Um detalhe importante nessa pergunta de Allan Kardec é essa questão de ser para todos os espíritos. Invariável, quer dizer, se todos têm a mesma proporção de reencarnações, a mesma quantidade de reencarnações, o número, né? Se é sempre o mesmo para todos. E então os espíritos respondem que aquele que aproveita, aquele que caminha depressa, quer dizer, aquele que não perde tempo, não é? Aproveita porque se forra, ele se exime de muitas provas
porque ele está progredindo mais rapidamente do que os outros. Mas então eles completam, são sucessivas e são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Interessante esse detalhe aí, né? Vamos ver comentário de Emmanuel. Renascimento. Foi na reunião pública do dia 2 de março de 1959. Questão 169 nós já lemos, e agora o comentário de Emmanuel. Não aguardes o lance da morte para atender em ti mesmo à grande renovação. Se a chama de tuas esperanças mais caras surge por agora reduzida a pó e cinza, aproveita os resíduos dos sonhos mortos por adubo à nova sementeira de fé e caminha para adiante, sem descrer da felicidade. Muitos desertam do quadro escabroso em que o céu lhes permite a quitação com as leis divinas, deitando-lhe insultos, como se retirassem de província infernal. Mas voltarão a ele em momento oportuno, com lágrimas de tardio arrependimento, para reajustar suas disposições, quando poupariam larga quota de tempo se lhe buscassem compreender as lições ocultas. Outros, muitos, fogem de entes amados, reprochando-lhes a conduta e anatematizando-lhes a existência, qual se ausentassem de desapiedados verdugos. No entanto, voltarão igualmente mais tarde a tributar-lhes paciência e carinho, a fim de curar-lhes as chagas de ignorância e ajudá-los no pagamento de débitos escabrosos, entendendo por fim que teriam adquirido enorme tesouro de experiência se lhes houvesse doado apoio e entendimento, perdão e auxílio justo no instante difícil em que se mostravam desmemoriados e inconscientes. Não deixes assim para amanhã o trabalho bendito da caridade que te pede ação ainda hoje. O caminho de angústia e a mão do insensato despontam do pretérito, cujas dívidas precisamos solver. Desse modo, não te é lícito possuir Desse modo, se te não é lícito possuir esse ou aquele patrimônio que te parece adequado à realização do mais alto ideal, faze da tela escura em que estagias a escola da própria sublimação. E se não podes receber em determinada condição a alma que amas no mundo, consagra-lhe mesmo assim o melhor de teu culto
estendendo-lhe a bondade silenciosa e na bênção da simpatia. Não encomendes, pois, embaraços e aversões à loja do futuro, porque a favor de nossa própria renovação, concede-nos o Senhor, cada manhã, o sol renascente de cada dia. Vamos fazer algumas reflexões. Uma lição como esta é muito atual em todas as existências, mas podemos citar que esta presente existência, para nós que estamos em pleno século XXI, podemos dizer assim, em busca do plano de regeneração, é muito importante nós ficarmos atentos a esta lição que Emmanuel está trazendo para nós. E então ele nos mostra para que nós tenhamos o cuidado de não esperar transpor a fronteira que nós chamamos de morte, para nós promover a nossa renovação. Porque muitos de nós encarnados, imagina que depois da morte teremos uma transformação, como se fosse um milagre, um passe de mágica. E a doutrina espírita tem nos mostrado em várias lições, em várias obras, que a nossa elevação espiritual depende do nosso esforço, da nossa busca pelo aprimoramento naquilo que nós temos necessidade, especialmente quando a providência divina coloca junto de nós, no nosso quadro de convivência, as pessoas e as provas que nós precisamos passar. E então Emmanuel nos mostra que, se alguma coisa não sai como nós queremos na presente existência, ele diz aí, a chama de tuas esperanças, quer dizer, aquilo que nós mais temos alegria em praticar, em vivenciar, em criar, em produzir. Se isso foi reduzido a pó, quer dizer, nos foi negado, se perdeu por algum motivo, algo que aconteceu que nos tirou aquela alegria do nosso sonho, do nosso projeto. Então Emmanuel diz aí, nesta expressão, se esta chama surge agora reduzida a pó e cinza, se ela foi destruída, aproveita os resíduos dos sonhos mortos, por adubo à nova sementeira de fé, e caminha para adiante. É muito interessante isso aí, porque nós precisamos renovar sempre o nosso otimismo, a nossa capacidade de aproveitar as experiências onde não fomos bem-sucedidos, para procurar nos aperfeiçoar na busca de novos sonhos, novos ideais, não é? Emmanuel diz aí, sem descrer da felicidade. Porque a felicidade muitas vezes está onde nós não imaginamos. Não é assim? Quantas vezes nós já nos enganamos com relação a essa felicidade tão procurada? Quantas vezes nós lutamos, gastamos tempo, despendemos vários recursos
para conseguir determinado projeto, e depois que a gente consegue, a gente realiza aquele sonho, aquele desejo, se concretiza, parece que o momento de satisfação foi muito grande, porque nós chegamos ao fim objetivado, a nossa conquista. Mas depois dessa conquista, vai existir uma outra despertando no nosso mundo íntimo, e que é então essa outra que seria a nossa felicidade. Não é assim? Então, é importante nós observar que mesmo se nós perdemos aquele sonho, não saiu como nós queríamos, aquele projeto, aquele empenho que nós tivemos, podemos dizer assim, foi perdido, nós devemos sempre acreditar na felicidade que nos espera no futuro. Vamos ver no próximo parágrafo. Muitos desertam do quadro escabroso em que o céu lhes permite a quitação com as leis divinas. Olha o detalhe importante aí. Os céus, que representa as leis divinas. Quando nós reencarnamos, somos submetidos a essas leis divinas, que são inderrogáveis, e traçamos um projeto reencarnatório. E muitas vezes a luta é tão árdua, tão difícil, e nós então temos que despender um grande esforço, e muitas vezes nós nos sentimos desanimados. Então Emmanuel está dizendo aí, o quadro se torna escabroso, mas o céu nos permite para quitação com as leis divinas, porque aquilo está no nosso passado requisitando quitação daqueles débitos. Os delitos que nós ocasionamos no passado, nós precisamos de corrigir. Não é? Os erros que cometemos, temos que reparar. E então, Emmanuel usa esse comentário, deitando-lhe insultos, como se retirasse da província infernal, como se aquilo fosse o inferno, não é? Que nós estamos passando naqueles momentos. E então muitos fogem dessa luta, dessa batalha. Desertam, como ele diz aí, achando que vão se livrar daquele tormento, né? Mas voltarão a ele em momento oportuno. Mais cedo ou mais tarde, temos que voltar ao ponto em que nós paramos. Temos que retomar aquela caminhada, aquela busca pelas provações, pelas dificuldades, que vai fazer com que nós vamos quitar essas dívidas, reparar os nossos erros e aprimorar os nossos conhecimentos, que é o ponto principal, a nossa evolução. Não é? Em momento oportuno isso vai acontecer. Pode demorar anos, séculos às vezes, mas nós vamos voltar a esse ponto onde nós paramos, quando nós fugimos daquela situação que nós mesmos aqui criamos. Não é assim? Para reajustar suas disposições. Quando poupariam, olha a observação que Emmanuel faz, poupariam larga quota de tempo, se lhes buscasse compreender as lições ocultas. Justamente porque lições ocultas, nessas provas, nessas lutas que nós precisamos enfrentar com coragem, com resignação, com otimismo, elas trazem lições que nós desconhecemos. Mas nós saímos mais enriquecidos quando enfrentamos com coragem. Então Emmanuel diz para nós que nós pouparíamos, pretérito imperfeito, né?
Mas se nós estivermos agora, nesse momento, nessa luta que Emmanuel está se referindo, nós vamos nos poupar no presente, né? Nós vamos poupar uma larga cota de tempo. Nós vamos ganhar tempo, né? Na nossa evolução. Nós vimos lá na questão do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondendo a Kardec. Aquele que caminha depressa chega mais rápido ao seu objetivo. E então é a nossa condição. Se nós, ao invés de ficar lastimando, praguejando, reclamando como se fôssemos vítimas, como se fossem muito fracos para aquelas provas, e às vezes até fugimos das provas, se nós fizermos isso aí, nós vamos perder longo tempo, porque nós vamos ter que voltar novamente. Não é isso que Emmanuel está dizendo para nós? E ele então continua aprofundando mais esta visão de espiritualidade. Outros muitos fogem de entes amados, reprochando-lhes a conduta e anatematizando-lhes a existência, qual se ausentassem de desapiedados verdugos. Existem muitas pessoas com quem se convive no dia a dia. É muito comum nós termos em nossas famílias pessoas problemáticas, pessoas carentes de muita paciência, exige muita paciência no trato, no convívio, muita indulgência, como nós aprendemos da doutrina espírita, não é? Realmente existem situações que têm que se armar de muita paciência, de muita humildade, de muita resignação para manter a convivência em harmonia. E então tem muitos que se ausentam desses entes amados, fogem da presença deles, não é isso? Mas voltarão igualmente mais tarde a tributar-lhes a paciência e carinho, a fim de curar-lhes as chagas de ignorância e ajudá-los no pagamento de débitos escabrosos, entendendo por fim que teriam adquirido enorme tesouro de experiências se lhes houvessem doado apoio e entendimento, perdão e auxílio justo no instante difícil em que se mostravam desmemoriados e inconscientes. Olha que interessante. Se nós observarmos, essas pessoas estão atravessando uma fase que não estão na sua lucidez normal. Então estão desmemoriados, estão inconscientes. Por isso, se nós ajudarmos a atravessar essa fase tão difícil, tão amarga, tanto para eles quanto para nós também, não é? Nós então vamos entender que estaremos pagando esses débitos escabrosos. Não é assim? Porque muitas vezes nós é que os colocamos naquela situação no passado. Eles foram nossas vítimas do passado. Ou foram nossos cúmplices. E nós, na nossa negligência, deixamos de auxiliá-los em algum momento. E então são colocados no convívio conosco na presente existência para nos dar a oportunidade que nós poderemos reparar o mal que nós fizemos na pessoa deles. E então nada é por acaso, como nós vemos aí nas lições de Chico Xavier. Tudo o que acontece na nossa existência tem um fim, tem um objetivo. Não é isso? E então
Olha o que Emmanuel está dizendo. Teriam adquirido enorme tesouro de experiência. Realmente, nós observamos quantas pessoas se dedicam, mães abnegadas, que passam a amparar os filhos nas suas complicações de diversos setores, no uso das drogas, no uso do alcoolismo, da convivência entre irmãos. São várias as situações e as mães estão ali procurando apaziguar, procurando aliviar as dores do filho, dando motivação para ele buscar novos conhecimentos e superar aquelas dificuldades, se curar, seja emocionalmente, seja psiquicamente, espiritualmente, pelo, às vezes, distúrbio que as drogas provocam na vida da pessoa. E então, muitos de nós conhecemos pessoas assim. Essas mães adquiriram enorme tesouro de experiências, né? São exemplos para nós. Justamente o que Emmanuel está dizendo para nós aí. Temos que observar isso aí, né? Porque esses momentos de tribulação vai passar. Às vezes nós imaginamos que nós não vamos vencer, mas se nós buscarmos na oração, no esclarecimento através dos estudos, nos iluminando os pensamentos, nós vamos vencer, porque Deus não coloca um fardo pesado em um ombro fraco. O fardo sempre é proporcional às forças daquele que está carregando. Não é isso que nós aprendemos nas lições aí da doutrina espírita? Então temos que ter isso em mente. Vamos continuar firmes e perseverantes para não perdermos esse tesouro que é a nossa experiência física. Não deixes assim para amanhã o trabalho bendito da caridade que te pede ação ainda hoje. Isso é muito simples de nós entendermos. Não podemos deixar para amanhã. Se é hoje que a situação está nos requisitando ação e esse nosso trabalho, nosso empenho, nós temos que fazer isso hoje ainda. O caminho de angústia, olha que interessante essa observação aí. O caminho de angústia e a mão do insensato é o que mais às vezes nós sentimos atribulados. As angústias das provações, das expiações, as tribulações que a vida nos oferece e a mão do insensato. Olha, pessoas com quem nós convivemos que às vezes não têm uma sensatez, uma lógica, uma lucidez, um bom senso ou um sentimento, uma apatia, uma fraternidade em si. Na convivência, eles então chegam até nós pelas vias que o pretérito, as nossas necessidades kármicas nos exigiam. E as dívidas nós precisamos solver, pagar essas dívidas, quitar as nossas dívidas através do trabalho. Nós não temos aquela frase de Chico Xavier? O trabalho no bem é o teu advogado em todas as situações. Então nós precisamos de buscar sempre o trabalho no bem, seja qual for a condição que nós formos convidados a exercitar, a nos colocar mãos nessa obra divina, não é isso? Desse modo, se te não é lícito possuir esse ou aquele patrimônio que te parece adequado à realização do mais alto ideal, faze da tela escura em que te estagias a escola da própria sublimação. Olha que maravilha de esclarecimento. A escola da própria sublimação.
porque essas situações vão nos ensinar muito, não é? E se não podes receber em determinada condição a alma que amas no mundo, consagra-lhe mesmo assim o melhor do teu culto. Olha outra observação. Nós queríamos que as pessoas, que os nossos entes queridos, fosse aquela personalidade afável, meiga, né? Produtiva, otimista, dinâmica. Tudo isso aí é a nossa visão para as pessoas que nós amamos. E então Emmanuel está dizendo, se não é isso, consagra mesmo assim o melhor do teu culto, o melhor que você tem para oferecer, estendendo-lhe bondade silenciosa na bênção da simpatia. Importantíssimo essas reflexões. Ele frisa também aí, não encomendes embaraços e aversões à loja do futuro. Quer dizer, nós vamos deixar para o futuro aquilo que nós poderemos fazer agora no presente, né? Por quê? A favor da nossa própria renovação. A misericórdia divina nos concedeu essa renovação através da reencarnação. Concede-nos o Senhor cada manhã o sol renascente de cada dia. Cada dia é uma nova oportunidade. Cada reencarnação é um novo aprendizado que nós estamos tendo a oportunidade. E então não podemos deixar para amanhã. Muitas pessoas falam assim, nessa reencarnação eu não vou conseguir resgatar essa dívida que eu tenho com fulano. Pode ser marido, mulher, filho, qualquer um que seja da convivência. Às vezes a dificuldade na convivência é tão grande e nós não perdemos aquele ambiente de diálogo e perdemos o gosto, né, de conviver com a pessoa. Mas se nós trabalharmos no nosso mundo íntimo, buscando a nossa renovação, a oração, o conhecimento do Evangelho de Jesus, nós vamos conseguir. Através do suor e lágrimas, nós vamos conseguir. Porque Deus nos concede essa oportunidade. A cada manhã, olha aí, Emmanuel dizendo para nós. Então nós não podemos deixar isso para a próxima reencarnação. Muitos falam assim, nessa encarnação não vou dar conta, tem que ser na próxima. Nós não sabemos quando será essa próxima. Não é? Sabemos que teremos inúmeras pela frente, mas não sabemos quando. Se vai ser nesse plano Terra, porque o nosso planeta está numa transição de mundo de expiação e prova para a regeneração. E se nós não alcançarmos os requisitos necessários para permanecermos na regeneração, nós não vamos acompanhar a evolução do planeta Terra. Vamos ser convidados a ir para mundos inferiores, mundos primitivos ou a mundos na categoria que nós estamos, da mesma categoria, expiação e prova. Porque o mundo vai estar na regeneração, o planeta Terra estará na regeneração. E se nós não acompanhamos essa evolução, vamos ficar para trás. Não é o que está falando lá na questão do Livro dos Espíritos? Aquele que caminha mais rápido se livra de muitas provas. É isso aí. Então não podemos perder tempo, aproveitar o máximo essas lições. Não é isso? Então, meus irmãos e irmãs, fica para nós mais uma maravilha que Emmanuel nos ajudou com essas reflexões. Agradeço a companhia de todos e nós vamos agora fazer uma prece final, pedindo mais uma vez que nos perdoem pelos erros na transmissão,
houve alguma falha aqui no momento de acionar os botões de transmissão aqui, mas nós vamos aprendendo. Como sempre nós lemos também com a doutrina espírita, nós aprendemos isso. Né? O que nós vamos esperar de pessoas imperfeitas? Tem que sair alguma imperfeição, aparece, ou várias, né? Então nós queremos pedir desculpa por mais este equívoco. E vamos então fazer a nossa prece final, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, a esses missionários, espíritos trabalhadores da seara de Jesus. Amigos espirituais, mentores, anjos guardiães, espíritos companheiros de aprendizado, nossa gratidão pela companhia, por esses momentos de luz. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos pelo acréscimo de misericórdia com essa luz da doutrina espírita em nossos lares, em nossos pensamentos, em nossos corações, nos dando motivação, nos dando oportunidade para prosseguir a nossa jornada evolutiva. Senhor, que estas nossas vibrações possam alcançar todos aqueles que estão em nosso pensamento agora, nossos entes amados. Que a Tua paz vá ao encontro de cada um deles. Permaneça no coração e no pensamento, hoje e sempre, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. E louvado seja Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, você, internauta, que no momento oportuno irá acessar um dos nossos canais. Pode ser aqui no Facebook, pode ser no YouTube. Nós temos também no YouTube SEAC Piuí, canal da Sociedade Espírita Allan Kardec. Se você digitar SEAC com S, SEAC, Sociedade Espírita Allan Kardec, Piuí, você vai achar o nosso canal lá na plataforma do YouTube. E aqui também no Facebook, nesse canal, e temos outro canal também no YouTube. Lembrando que nossos estudos aqui no Facebook permanecerão por 30 dias, segundo a plataforma. Nós temos sempre esse comunicado. Permanecem aqui no Facebook por 30 dias. Depois são deletadas. Mas lá no YouTube, acredito que vai permanecer sempre lá postada as nossas lives, ou melhor, os nossos vídeos. Né? Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Gratidão.